E voltei com mais um maquiando cliente. Aí eu já tô limpando a pele dela com uma água micelar da Fandi. É uma água de limpeza, na verdade, ela é 10 em 1. Aí eu já vim com o primer da L'Oréal Paris. Ele é o primer Blur. E aí eu aplico dando umas leves batidinhas pra enfiar o primer dentro do poro. E aí o restinho eu dou uma arrastada na pele. E eu passo em todos os pontos que tem os poros um pouco mais abertos. Se tiver poro mais aberto na região do iluminador, passa, porque o iluminador normalmente ressalta os poros, então você já passa agora pra já dar aquela amenizada. Passei também um pouquinho no queixo. Aí eu tô passando aquele hidratante de pepino da Nivea, aquele famosíssimo em gel. E aí a famosa massaginha de graça. De graça de gracejo, não de graça de grátis. Mas, né, é de graça. E aí eu faço esses movimentos, tudo meio puxando pra cima, bem com cuidado. E aí eu já aplico uma bruma, essa é da Catarine Hill, uma bruma tônico, é um tônico na verdade, errei. E aí eu tô aplicando um iluminador da Boticário, ele é líquido, vem 30 ml se eu não me engano, e ele é da linha da Make Be. Tem o dourado e o prata, se eu não me engano. Esse aí, ele é o dourado. Ele é bem liquidozinho e eu tô passando com o pincel língua de gato mesmo. Aí eu tô testando a base pra ver se tá tudo certo. Eu gosto de testar nessa região, entre queixo e pescoço, sabe? E aí, quando a pessoa tem mais manchinhas, eu gosto de vir com um corretivo da Maquier antes, pra vir diminuindo um pouco mais a aparência das manchas antes de aplicar a base já. E aí eu aplico em toda a região que eu vejo que é mais vermelhinha. E olha como ele tem uma super cobertura. Eu dou só uma batida, eu não fico esfregando. Eu bato e tiro, bato e tiro, bato e tiro. Eu vou fazendo assim em toda parte que eu vejo que é mais avermelhada, ou que tem algum ponto de hiperpigmentação e tal. E eu também passo um pouquinho na dobrinha do nariz, que eu vi que tava um pouquinho mais avermelhado, e eu passei. Aí eu já vim com a misturinha da base, né, com o Angel Magic, o diluidor da Catarine Hill, e já fui aplicando, eu misturei acho que umas duas bases, eu misturei a da Revlon e a da Tracta, e ó, não se esqueçam, eu passei ali na orelha também, se a orelha for aparecer, taca a base na orelha, tá bom? E aí eu já tô vindo com o contorno, eu gosto de aplicar ele na raiz do cabelo, eu pinto o cabelo mesmo, não tem problema, é só a gente passar um lencinho umedecido depois pra tirar, tá? E aí eu passo bem levinho, eu não gosto de deixar contorno marcado, porque se a gente já deixa marcado, é difícil deixar desmarcado depois. Então a gente aplica sempre com cuidado, eu prefiro trabalhar dessa forma. Nariz, a mesma coisa, eu troquei o pincel, peguei um pincel mais preciso, e eu tava querendo treinar afinar o nariz, porque eu não afino, gente, eu não faço nos outros, e aí eu tô precisando treinar, se alguém me pedir, eu preciso saber fazer. E eu dou umas batidinhas com a esponja pra ajudar a esfumar na pele, sem arrastar, só batidinha mesmo. Aí eu vim com o corretivo, o mesmo da Maquier, foi o Canelle, e apliquei na região das olheiras, porque eu não costumo vir com a base nessa região, eu uso só o corretivo mesmo. Aí eu já tô selando a pele com o pó da Tracta. Tracta não, da Paiô. Eu só uso ele porque eu tenho, porque senão eu não usaria, eu preciso acabar com ele. Aí eu tô selando o contorno com essa paletinha Golden Sugar 2 da Makeup Revolution. E aí eu uso esse pincel A7 da Macrylan e vou só dando umas batidinhas, só reforçando com calma. E esse é o blush, eu não lembro qual, é o First Love, eu acho. Não, não é o First Love, eu sei que não é o Cherry também. Ah, eu esqueci. É o Hot Pink. Eu usei o Hot Pink nas bochechas. E ele eu gosto de aplicar arrastando o pincel porque eu não me dou bem com esse blush. E eu gosto de dar uma esfregada porque ele ativa o brilho do blush e ajuda a esfumar melhor. Aí eu vim com o iluminador da mesma paletinha Golden Sugar 2 da Makeup Revolution. Usei o pincel da Nadia Tambasco e eu aperto ele porque eu acho ele meio grandão, mas eu gosto muito dele. Então eu aperto ele pra conseguir usar nessa área do iluminador. Aplico na boca, eu acho sensacional, a coisa mais linda da vida, iluminador na boca. E eu já tô aplicando o corretivo da Snow da Maquier na pálpebra pra pigmentar a sombra. E eu bato com a esponjinha pra ajudar a esfumar. Aí eu tô corrigindo a sobrancelha com uma pastinha de sobrancelha da Colourpop. Eu não tenho muito segredo pra corrigir a sobrancelha, cada dia eu faço de um jeito, então é isso aí. Mas a parte da frente eu sempre gosto de deixar pro final, pra daí que é quando tem menos produto no pincel. Aí eu tô penteando pra deixar os pelinhos bem no lugar com o gel da Dylos.
Aí eu tô usando de sombra o contorno que tem na a paleta da Makeup Revolution que eu tava usando até agora. E aí eu aplico já esfumando a sombra. Aí eu tô usando uma sombra um pouco mais escura da paleta She da Colourpop. É uma sombra intermediária, ela não é tão escura e nem tão clara. E aí eu aplico ela mais nesse cantinho externo. Eu faço como que se fosse um quadrado, sabe? Um quadrado levemente com um buraquinho no meio. Dá pra ver mais ou menos o formato aí. E aí eu trago também na parte de dentro, né? Pra fazer todo o contorninho do olho. Aí eu peguei a sombra líquida da Catarine Hill e um pincelzinho, ele é o B106 da Macrila, se eu não me engano. Eu uso ele pra lábio, ele é incrível. E eu vou delimitando certinho pra fazer um semi-cut. Aí a pessoa ela meio que já tem esse contorno, já tem essa área meio que marcada. Aí você só vai e passa em cima. E eu gosto de subir um pouquinho mais pra que apareça isso quando a pessoa abrir o olho. E aí, tá vendo? Eu peço pra ela olhar pra frente, olhar reto, pra eu conferir que tá aparecendo mesmo. Aí eu já vim com uma sombrinha, uma sombra dourada dessa paleta da Colourpop aí. Os marrons que eu usei estão aí também. E aí eu vou aplicando com o dedo mesmo, porque eu acho que aparece mais. E olhem como ficou marcado, né? Você consegue ver muito bem a diferença, a transição entre o branco e esse dourado. Então, eu usei a sombra amarelinha, essa que eu peguei agora, e vou esfumando entre a sombra douradona e o branquinho, pra ajudar na transição, pra ficar uma coisa mais bonita. Aí eu tô escurecendo com a sombra marrom, aquela marrom bem escura do cantinho direito da paleta. E aí eu voltei com um marrom intermediário, que é a segunda sombra que tava aparecendo ali, pra esfumar tudo. Aí eu vim com uma sombra clarinha e iluminei a parte de baixo da sobrancelha. E eu peguei um delineador e tô esfumando a raiz dos cílios pra ter uma caminha pra eu colocar os cílios postiços, pra ter uma base pros cílios. E aí eu já peguei esse mesmo produto e tô usando na linha d'água. E primeiro eu pinto a linha d'água e depois eu esfumo embaixo, meio que com o resto do pincel. E aí agora eu tô pegando uma sombra marrom, aquela sombra marrom mais clara, pra esfumar esse preto. Ah, você vai achar que quando você passa o preto fica muito preto, mas quando você vem com a sombra por cima, ele dá uma amenizada e fica muito bom. Aí eu peguei um glitterzinho pra aplicar bem no cantinho interno. E aí eu apliquei bastante no canto interno. E eu falei, já que eu tô aqui, deixa eu aplicar no resto ali também. Eu dei uma sujadinha no resto, mas assim, super de leve. Não é pra ficar brilhante com glitter o resto. Aí eu achei que essa parte branca tava meio marcada. E aí eu peguei uma sombra branca e esfumei pra trazer uma transição melhor entre o branco e o marrom. Mas eu vendo agora, eu acho que eu devia ter aplicado mais uma outra cor, tipo um marrom mais claro. Aí eu tô dando tô dando acabamento nos cílios postiços, unindo os cílios natural dela com o postiço, né? Aí eu usei um delineador em gel, eu seguro e levanto um pouquinho a pálpebra e pinto, normalzinho. A maquiagem pronta ficou assim, eu não tenho nada de olho aberto, mas eu tenho essa fotinha aqui que tá com o olho semi-aberto e a próxima é uma fotinha de olho aberto pra vocês verem como ficou muito massa. E eu queria mostrar pra vocês também essa maquiagem que eu acabei de fazer. Se vocês quiserem, sorta o dedo no like, tá bom? Um beijo, até a próxima!